Minha ex-esposa e eu nos divorciamos há muitos anos, mas as cicatrizes emocionais ainda estão frescas como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu a amava profundamente, e descobrir que ela estava tendo um caso foi como ser atingido por um raio em um dia ensolarado. A traição não foi apenas uma quebra de confiança, mas uma destruição completa do mundo que eu conhecia. Ela admitiu que estava errada e se desculpou, mas as palavras dela, embora sinceras, não conseguiram apagar a dor que eu sentia. O homem com quem ela teve o caso, agora seu marido, é um multimilionário, e isso só acrescentou sal às minhas feridas. Ele não apenas roubou minha esposa, mas também a vida que eu sonhei construir com ela. Minha filha, que na época era apenas uma criança, cresceu vendo esse homem como uma figura paterna. Ele sempre foi generoso e presente, algo que eu, com minhas limitações financeiras, nunca pude ser. Ela sabe de todo o caso, mas parece ter aceitado a situação melhor do que eu. Talvez por ser jovem, talvez por ter encontrado nele o que eu não pude oferecer. Quando ela me convidou para seu casamento, pedindo-me para levá-la até o altar, senti um turbilhão de emoções. Por um lado, queria estar lá para ela, mas por outro, a sombra do passado me impedia de aceitar. A ideia de caminhar ao lado dela, sabendo que o homem que destruiu minha família estaria assistindo, era insuportável. Rejeitei o convite, sugerindo que ela pedisse ao padrasto para levá-la até o altar. A dor em seus olhos quando dei essa resposta foi como uma faca cravada em meu coração. Ela chorou, implorou, mas eu mantive minha decisão. Disse a ela para não levar isso tão a sério e que estava muito feliz por ela, mas a verdade é que eu estava destruído por dentro. Ver minha filha magoada foi uma das coisas mais difíceis que já enfrentei, mas eu acreditava que estava fazendo o que era melhor para mim, mesmo que isso significasse quebrar o coração dela. Os meses seguintes foram um borrão de emoções conflitantes. Eu me afundei no trabalho, tentando não pensar no casamento que eu não participaria. A culpa e a tristeza me consumiam, mas eu não conseguia encontrar uma maneira de superar o passado. A relação com minha filha ficou tensa, e cada vez que pensava nela, sentia uma mistura de amor e dor. Eu sabia que minha decisão tinha consequências, mas não estava preparado para o impacto que isso teria em nossa relação. A introdução dessa história é um reflexo de um homem quebrado, tentando navegar pelas águas turbulentas de um passado doloroso e um presente incerto. Os meses que se seguiram à minha decisão de não levar minha filha ao altar foram um verdadeiro teste de resistência emocional. Eu me mantive ocupado com o trabalho, tentando enterrar a culpa e a tristeza que me consumiam. No entanto, a dor de ver minha filha magoada continuava a me assombrar. Foi nesse período que minha sobrinha, que sempre foi como uma filha para mim, me pediu para levá-la ao altar em seu casamento. Ela sabia da minha situação e do quanto eu estava sofrendo, mas também sabia que eu sempre estive presente em sua vida, especialmente depois que seu pai saiu de cena. Aceitar o pedido dela foi uma decisão fácil, mas também carregada de emoções complexas. O dia do casamento de minha sobrinha foi uma mistura de alegria e melancolia. O sol brilhava intensamente, e o jardim onde a cerimônia foi realizada estava decorado com flores vibrantes, cada uma delas parecendo refletir a felicidade do momento. Enquanto caminhávamos pelo corredor, senti uma onda de emoções conflitantes. Eu estava feliz por minha sobrinha, mas não pude deixar de pensar em minha filha e no quanto ela deveria estar magoada. Cada passo que eu dava ao lado de minha sobrinha era um lembrete doloroso do que eu havia negado à minha própria filha. No entanto, naquele momento, eu decidi focar na felicidade de minha sobrinha e fazer o meu melhor para ser o pai que ela sempre viu em mim. O casamento foi um evento magnífico, cheio de risos, lágrimas de alegria e momentos inesquecíveis. Minha irmã e minha sobrinha, que nunca gostaram muito da minha ex-mulher e da minha filha, estavam radiantes. Elas sabiam do caso e sempre me apoiaram, mas a ausência de minha filha no casamento era um elefante na sala que ninguém queria mencionar. Durante a recepção, enquanto observava minha sobrinha dançar com seu novo marido, senti uma pontada de tristeza. Eu sabia que minha filha deveria estar ali, compartilhando aquele momento comigo, mas as escolhas que fizemos nos afastaram. A felicidade de minha sobrinha era um bálsamo temporário para a dor que eu carregava. Foi só depois do casamento, quando as fotos começaram a circular nas redes sociais, que a verdadeira tempestade começou.
Minha ex-esposa me ligou furiosa, dizendo que nossa filha estava arrasada ao ver as fotos do casamento da minha sobrinha no Instagram. Como você pôde fazer isso com ela? Ela está devastada, ela gritou, a voz carregada de indignação. Eu tentei explicar que minha decisão de levar minha sobrinha ao altar não tinha nada a ver com minha filha, mas as palavras pareciam vazias até para mim. A verdade é que, apesar de tudo, eu ainda amava minha filha, mas a dor do passado era algo que eu não conseguia superar. A reação dela às fotos foi um choque, mas também um lembrete doloroso de que as feridas do passado ainda estavam abertas e sangrando. A ligação da minha ex-esposa foi apenas o começo de uma série de confrontos que eu sabia que estavam por vir. Minha filha, devastada ao ver as fotos do casamento da minha sobrinha, me enviou uma mensagem cheia de dor e ressentimento. Como você pôde fazer isso comigo, pai? Eu pensei que você me amava, ela escreveu. Cada palavra era uma facada no meu coração. Eu sabia que precisava enfrentar essa situação de frente, mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de encarar a dor que causei, medo de admitir que, apesar de tudo, eu ainda estava preso ao passado. Decidi ligar para minha filha, mesmo sabendo que a conversa seria difícil. Quando ela atendeu, pude ouvir a mágoa em sua voz. Pai, por que você fez isso? Por que você não pôde estar lá para mim? Ela perguntou, a voz trêmula. Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Filha, eu sinto muito. Eu estava tão preso na minha própria dor que não consegui ver o quanto estava te machucando. Eu pensei que seria melhor para você se seu padrasto a levasse ao altar, expliquei, sentindo a culpa me consumir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e eu sabia que minhas palavras não seriam suficientes para curar a ferida que eu havia causado. A conversa rapidamente se transformou em um confronto emocional. Minha filha expressou toda a dor e ressentimento que vinha acumulando ao longo dos anos. Você sempre colocou sua dor acima da minha felicidade. Eu só queria que você estivesse lá para mim, mas você escolheu se afastar, ela disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada palavra dela era um lembrete doloroso das minhas falhas como pai. Eu tentei explicar meus sentimentos, mas a verdade é que não havia justificativa que pudesse apagar o sofrimento que causei. A dor dela era um reflexo da minha própria, e eu sabia que precisávamos encontrar uma maneira de superar isso juntos. No auge do confronto, minha ex-esposa entrou na conversa, tentando mediar a situação. Vocês dois precisam encontrar uma maneira de se entender. Isso não pode continuar assim, ela disse, a voz firme. Eu sabia que ela estava certa, mas a reconciliação parecia uma montanha intransponível. No entanto, naquele momento, algo dentro de mim mudou. Percebi que, apesar de toda a dor e ressentimento, eu ainda amava minha filha e estava disposto a fazer o que fosse necessário para consertar nosso relacionamento. Filha, eu sei que errei, mas estou disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Por favor, me dê uma chance, pedi, a voz cheia de sinceridade. A resposta dela não foi imediata, mas o silêncio que se seguiu foi um pequeno passo em direção à reconciliação que ambos precisávamos. Depois daquela conversa dolorosa e cheia de confrontos, eu sabia que precisava fazer algo mais significativo para tentar reparar o relacionamento com minha filha. Decidi escrever uma carta, algo que pudesse expressar meus sentimentos de maneira mais profunda e refletida. Passei noites em claro, revisitando memórias e tentando encontrar as palavras certas. A carta se tornou um reflexo da minha alma, cheia de arrependimentos, desculpas sinceras e, acima de tudo, amor. Eu queria que ela soubesse que, apesar de todas as minhas falhas, eu sempre a amei e sempre a amaria. Enviei a carta com o coração pesado, sabendo que a resposta dela poderia mudar tudo. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e esperança. Cada vez que meu telefone tocava, meu coração disparava, mas a resposta não vinha. Finalmente, algumas semanas depois, recebi uma mensagem dela. Ela queria se encontrar comigo para conversar. Meu coração se encheu de uma mistura de alívio e nervosismo. Sabia que essa conversa seria crucial para nossa reconciliação, e eu estava determinado a fazer tudo certo desta vez. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado?
Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando o seu like e um comentário, e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.